Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale, dando aí uma pincelada, falando um pouco também do dólar futuro. E Bovespa terminou o dia de hoje, sexta-feira, dia 14 de dezembro, terminou com alta de 0,49%, uma alta aí puxada principalmente por Vale e Petro, que terminaram o dia muito bem. Mesmo assim, com Vale e Petro puxando bem, o índice não conseguiu muito além. Significa dizer que tiveram um número maior de ativos aí puxando também para baixo, não que um número maior de quedas, mas não necessariamente que ativos que tinham que têm uma participação menor no Ibovespa tiveram também quedas até expressivas, como a gente teve na Uzi Minas, uma queda acentuada, LPL4, enfim, alguns ativos com queda mais fortes. Ibov no gráfico semanal terminou essa semana com alta de 1,91%. Vai gerando aqui um movimento de alta dentro desse movimento de baixa. Gráfico ainda um pouco, vamos dizer assim, mais bagunçado, no sentido de perde o fundo anterior, já começa um movimento de alta. Logo depois que perdeu o fundo anterior, não fez nova mínima e já começou a reagir, demonstrando ainda força por parte dos compradores, tanto que foi estabelecendo aqui uma tendência de alta no gráfico diário, mas o mais importante é o mensal. Mensal, chegando aí próximo no final do ano, dezembro 3,71% de alta neste momento. Em termos de figura de indefinição, triângulo simétrico, onde a gente teria aqui, nesse triângulo simétrico, uma chance de ver ainda num ponto mais otimista, o Ibov chegar aqui a testar efetivamente essa linha de tendência de baixa como resistência, que estaria na casa dos 62 mil pontos. Então isso seria um nível mais otimista, mas ainda, se eu fosse traçar alguma expectativa para o Ibovespa acabar mais dentro dessa região aqui, mais perto desses 59, 57 mil pontos. Se fosse apostar em alguma coisa, respeitando essa indefinição, no otimismo batia em 62 mil pontos, aí termina ali perto dos 60, mas enfim, ainda eu ficaria para esse nível aqui de 59 a 57 mil pontos. Então nesse momento o Ibov testa uma resistência, ainda há chance, a gente vê no gráfico 60 minutos que não gerou uma confirmação de baixa, então está fazendo um movimento lateral, então tem chance ainda, assim como fez a Vale, começou a dar um sinal de perda de força, mas sem confirmar um sinal de baixa claro no G60, a Vale rompeu para cima. O Ibov também pode fazer algo parecido e atingir suas próximas resistências, 60.400 e até mesmo aqueles 62 mil pontos, para depois iniciar um movimento um pouco maior de correção. Um movimento um pouco maior de correção, onde os suportes já passariam a funcionar aqui como pontos de possível parada do Ibov, principalmente a região de 60 mil a 59.500. Petrobras, antes de falar da Petro, laje do Ibovespa, leve alta, Ibov a gente observa uma alta maior. Por quê? Por causa da Petro e Vale, que tem uma participação maior em cima do Ibovespa e tiveram altas mais consistentes, mais fortes, terminando puxando o Ibov para cima, mas a alta foi mínima. E o clímax, como é que está o clímax? O clímax está gerando aqui, não está na região sobrevendida, está bem acima da região sobrevendida, está praticamente no 0 a 0, gerando a formação de fundo, algo aqui que a gente pode perceber uma linha de tendência de alta. É um aspecto positivo, que o Ibov vai ganhando força na sua tendência, só que também a gente observa que há uma divergência que é topos mais baixos. Então essa questão de Ibov estar num ponto de resistência, no otimismo maior 62 mil pontos, com chance de ter correção, então eu começo a ver aí um Ibov um pouco mais travado aí para essas próximas semanas e num cenário muito mais otimista, 62 mil pontos, e a partir disso uma correção seria a minha expectativa. No clímax aqui, na média móvel de 5 do clímax, nós temos um topo no nível alto, mas podendo chegar ainda no nível mais alto, ou seja, fortalecendo aquilo que eu acabei de mencionar. Se o Ibov continua forte, chega na faixa dos 62 mil pontos, teremos essa média aqui de 5 períodos do clímax num nível alto, como já aconteceu aqui anteriormente, onde aumenta consideravelmente a chance de realização, que seria aí mais para o encerramento do ano.
Vamos lá agora para falar um pouco do dólar futuro rapidamente. Dólar futuro, deixa eu botar aqui gráfico diário e sem ajuste. Dólar futuro teve uma semana aqui em leve alta, 0,31%. Então o dólar futuro ainda vai respeitando esse grande candle de alta, que rompeu toda a zona de resistência. O recuo foi muito grande, enfraquecendo um pouco a tendência de alta do dólar futuro, mas não anulando, não perdeu esse fundo aqui ainda. Pelo contrário, gerou foi um fundo ascendente, levemente ascendente, no mesmo nível. Então tem uma sinalização de alta aqui para o dólar futuro. Por enquanto, existe essa sinalização de alta, que seria bom para o Ibovespa, o dólar futuro vindo para baixo aqui desses dois fundos. Vamos ver se na próxima semana ele consegue fazer isso, deixando a tendência de alta do Ibovespa ainda um pouco mais interessante. Petrobras, PETR4. Petrobras fechou o pregão com alta de 3,27%. E nesse pregão com alta de 3,27%, terminou deixando a semana com alta de 5,92%, confirmando um fundo no gráfico semanal. A ação está em cima da resistência, era o que a gente vinha comentando na videoanálise de ontem. Se essa ação conseguisse superar os 19,83, ela, em vez de cair, em vez de perder os 19,57, ela subisse e superasse os 19,83, muito grande a chance de bater nos 20,28 até os R$ 20,43, inclusive comentado no vídeo chat de abertura do pregão de hoje no Investmania. Resistência 20,28, 20,43, acima disso só vejo resistência mesmo mais importante na faixa de R$ 21,50. Então é um ativo que eu compraria esse sinal, essa alta aqui da Petro? Não compraria, está em cima da resistência. O que ela teria que fazer para fazer uma compra aqui de curtíssimo prazo? Lateralização, usando os R$ 20 como suporte, rompimento para fazer compra e stop logo abaixo aqui da correção, por exemplo, abaixo dos 20 pila. Seria uma operação de curtíssimo prazo em cima da Petro, que ainda estaria até voltado a fazer se ela gera uma lateralização maior no G60, ou seja, preferencialmente rompendo só na terça-feira essa lateralização. Vale 5 teve uma semana fantástica, 7,67% de alta, rompeu aquela barreira dos 37,39, disparou para cima, conseguiu atingir resistência como 38,60, 39,14, 39,40 e fechar acima desses valores. Então é um sinal significativo. Se a gente traça aqui uma linha de tendência de baixa em toda a tendência de baixa dessa ação, a gente vê um sinal significativo para cima da Vale. Um rompimento aí muito forte. E aí, é um rompimento forte o suficiente para eu entrar comprando aqui nesse ponto? No meu caso, não. O que isso representa para mim, essa alta aqui, que a ação torna-se bem interessante para compras de correção. E aí a gente estaria avaliando essas correções que ela pode vir a fazer. A correção é o contrário desse movimento de alta, que é um movimento de baixa. Então a gente estaria buscando entradas através de movimentos de correção para buscar aí novos movimentos aí de alta nessa ação. Novos movimentos aí de possível expansão dessa atual tendência de alta de curto prazo na ação. E também estabelecendo até uma tendência de alta de médio prazo. No gráfico mensal ela segue num ponto muito importante de resistência que está na casa ali na faixa dos R$ 41,30, 40,28 até os 41,30 é uma faixa de resistência mais pesada em relação aí para Vale 5 neste momento. Então ela pode até bater lá no otimismo geral aí na segunda-feira, mas com boa chance de já começar a ter uma sinalização de baixa, de correção no papel. Então é isso, amigos, um grande abraço a todos, um excelente final de semana, muito obrigado pelo acesso diário ao site da Altaveira.com. Até a próxima videoanálise.